Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias do canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da qual a diferença entre voto nulo e voto branco. Bom, se você não sabe, não saia daí, você vai descobrir qual a diferença entre ambos. Bom, a diferença entre o voto branco e o voto nulo, ou vice-versa, a diferença entre esses dois votos é que, a partir de 1997, quando passou a existir a urna eletrônica, né? Tanto o voto nulo quanto o voto branco não são incluídos na contagem de votos de qualquer eleição deste país chamado Brasil. O voto nulo, ele ocorre quando, né, o eleitor vai lá e digita um número inexistente. Exemplo, 00 e depois então vai lá e dá o confirma. Pronto, ele anulou o seu voto. Já o voto em branco, basta que você, eleitor aí do outro lado, mas como você é um cara que pensa, não vai fazer isso, o voto em branco vai lá e aperta a tecla em branco. E pronto, acabou, tá aí. Esta é a diferença entre voto branco e voto nulo. Nulo, você digita um número que não existe, sei lá, 200, 300, e vai lá e confirma. O voto branco é apenas apenas apertar a tecla voto branco. Pronto, eis aí a grande diferença. Bom, como votar aí? Porque o voto nulo, né? O eleitor digita um número lá que não existe, né? E fim de papo. O voto branco vai lá e clica na tecla branca e acabou. O que isso representa na verdade, né? Se o indivíduo está lá votando no voto nulo ou voto branco, é o desejo de manifestar, o desejo de anular o seu voto, já que ele não concorda com aqueles candidatos que ali estão, né, concorrendo ao pleito eleitoral, seja ela municipal, estadual ou federal. Né, o eleitor não concorda com tal questão, então acaba resultando em anular o seu voto. O voto em branco é também quando o eleitor manifesta ou não manifesta nenhum interesse, né, em nenhum dos candidatos que estão concorrendo à eleição. Simplesmente eu não me vejo sendo representado por nenhum desses candidatos e então vai lá e vota em branco. Então, eis aí, né, o modo de se votar em branco, o modo de se anular o voto e qual é a razão, né, desta escolha que os os eleitores têm em não sentir-se representado ou acolhido nas suas ideias dos candidatos ali. Então ele acaba anulando o voto ou colocando lá voto branco, tá? Não voto em branco, mas voto branco. Tá? O que acontece com o voto nulo e o voto branco? Né? Não são contabilizados. Nem o voto branco, nem o voto nulo. O TSE vai colocar isto como contagem de votos, como muita gente acha que 50% de votos nulos e brancos anula uma eleição. Não anula coisíssima alguma. Artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro. Então, tudo aquilo que você ouviu, se você votar em branco, tiver 50% da população votando em branco ou nulo, a eleição é cancelada e chama-se novos candidatos. Na verdade, não acontece isso. A eleição ela pode ser cancelada ou anulada e termos outros candidatos, ou teremos então nesse caso outros candidatos, mas não pela questão do voto branco ou nulo, mas sim por uma questão de fraude. Apenas a fraude é que faz com que outros candidatos surjam, mas não o voto branco e nem o voto nulo. Que fique claro isso aí e espalhe para todo mundo, que o voto branco e voto nulo não cancela a eleição. O que cancela e coloca outros candidatos é a fraude eleitoral. Aí sim. Bom, o que representa essa questão, né? Ou seja, desse mito, né, do 50%, como eu disse anteriormente, o artigo 224 da Constituição Federal, né, e também do TSE, o Código Eleitoral Brasileiro. Né? Essa nulidade ela só é maior, né, de 50%, deverá ser feita uma outra eleição, convocada, logicamente, pelo Tribunal Superior Eleitoral, porém o TSE, né, essa nulidade não tem a ligação com nenhum voto branco, nem tampouco com o voto nulo, já que representa uma questão de não sentir-se representado por nenhum candidato. É aí que muita gente, ao invés de ir votar, vai para a praia, paga-se uma multa posteriormente porque não concorda com a política
a ser desenvolvida por qualquer candidato que venha a ser eleito naquele pleito eleitoral. Então, a diferença é esta: o voto nulo você vai lá e coloca o número que não existe, né, o número 00, depois vai lá e confirma o número, né, que não esteja ali entre os candidatos, então você vai lá e anula o seu voto. O voto branco, você vai lá e digita lá, né, branco, e confirma. E é isso aí, a simples diferença. E lembrando mais uma vez, voto branco e nem voto nulo vai anular qualquer eleição, mesmo que esteja, né, acima dos 50% percentual, né, de votos. O que vai fazer isso vai ser a fraude eleitoral que vai levar, né, uma nova eleição. Mas você, do outro lado, é um cara consciente, um cara que pensa, que deseja mudanças para o seu país, você vai querer contribuir, logicamente escolhendo alguém. Logicamente que não é minha função aqui ficar indicando caminhos para quem quer que seja, né? Estou apenas aqui colocando os pontos de vista oficiais, que é o oficial do TSE em relação à questão do voto branco e do voto nulo, porém não estou aqui para direcionar nenhum tipo de caminho a seu ninguém. E se você concorda ou não com o voto branco ou nulo, é necessário que alguém saiba por que você está falando isso, porque muita gente diz, eu sou contra, eu sou a favor do voto branco, do voto nulo, mas é necessário que a gente conheça a sua opinião a respeito do voto branco e do voto nulo. E para isso você pode deixar os comentários aqui embaixo, que eu entro em contato e aí a gente pode trocar uma ideia a respeito, porque você é favorável, porque você é contrário à questão do voto branco e do voto nulo. Mas pense bem e não vote, né, em nenhuma das duas questões, mas logicamente, como eu disse, não quero mostrar nenhum caminho. É só uma questão de consciência política, né, de querer mudanças. Para isso, é necessário que escolha alguém se você acredita em mudanças. Se você não acredita nas mudanças, deixe os comentários aí e aí a gente pode estar conversando, tá legal? Voto nulo, voto branco. Outubro está vindo aí, né, e tem um monte de candidatos que talvez não mereça o seu voto, ou se merecer, faça uma boa escolha, e é isso. Se gostou, deixe um like, deixe um comentário aí, compartilhe com seus amigos a respeito do que vem a ser o voto branco e o voto nulo, tá ok? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Política pra quê, cara pálida? O seu canal no YouTube. Se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos. Joinha? Obrigado, pessoal, valeu, tchau!